Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que é realizado semanalmente, sempre trazendo um tema que envolva a história da ciência em todos os seus aspectos e facetas. Um programa que é gravado aqui nas instalações do Museu da Imagem e do Som de São Paulo, o MIS, numa parceria muito importante com a PUC São Paulo e que conta com o apoio da Fundação SM, que nos acompanha já há um bom tempo em nossas atividades na Rede MIS, no MIS São Paulo. Cada semana nós trazemos um convidado especial, um professor de fora da PUC ou mesmo do corpo docente da PUC, e hoje nós temos um jovem talento aqui, recém-doutor, um dos doutores mais recentes do nosso programa, Odécio Souza, que trabalha com uma área que o Nova Estela cada vez mais está se aproximando devido à sua importância no mundo atual, que é a história da computação. Muito bem-vindo, Odécio. Parabéns, mestre. Espero que você volte aqui daqui a alguns anos, doutor em História da Ciência. Muito obrigado, professor. Obrigado à PUC, o convite. É uma honra estar aqui participando desse projeto. Perfeito. O Nova Estela, como eu falei, né, sempre buscando aprofundar, né, nos jogar um pouco de luz, né, sobre a história da ciência, da tecnologia. Hoje, com a presença do Odécio, vai abordar um personagem pouquíssimo conhecido, mas que o Odécio descobriu e trouxe para nós lá na PUC, que é o COD. Quem é o COD? Conta para nós aí. Então, o COD é um inglês que, depois da Segunda Guerra Mundial, acaba a sua formação básica em matemática e depois vai para os Estados Unidos. Uma das coisas que a gente pôde demonstrar é que nos Estados Unidos do pós-guerra, do pós-Segunda Grande Guerra, existia uma série de oportunidades, a economia estava muito aquecida, tinha oportunidades, o COD acreditou nisso, foi trabalhar em Nova York, lá rapidamente indo para o centro de pesquisa da IBM. Então, na verdade... Famosa IBM. Famosa IBM. Voltamos a IBM. Fica difícil, não é só uma opinião minha, a gente pode ver, é difícil falar em termos de computador, em termos de informática, no seu princípio, sem falar da IBM, como é difícil falar hoje em tecnologia, em internet, sem falar da Apple. Né? Então, e o COD começa a trabalhar como matemático da programação. Então, a primeira curiosidade, a gente não tinha naquela época um cidadão que era um profissional de informática. Ele era alguém que tinha conhecimento de matemática, porque só se conseguia conversar com aquelas caixas gigantescas. Elas tinham o tamanho de algumas salas do que a gente conhece hoje. A gente só conseguia conversar com aquelas máquinas pensando em termos de fórmulas matemáticas. Né? Com o tempo, ele inclusive coopera nesse processo, se passa a trabalhar com o que se chamou de linguagens de alto nível. Então, linguagens que são muito mais próximas do modo do ser humano falar, ou escrever, ou ler, e o que o computador entende. Não no campo de futebol. Daí já baixa o nível. Baixo nível, mas na verdade hoje, né, são fenômenos que hoje a gente conhece como Big Data, a possibilidade do computador entender qual é o contexto e interpretar esse contexto e se entender com ele. É muito parecido com o princípio que permite que a gente tenha comando de voz num GPS hoje. Mas vamos voltar para trás, a gente adiantou muito. A gente está mais ou menos há uns 60 ou 70 anos para trás de hoje. No pós-guerra. Logo no pós-guerra. Então a gente tinha... E o COD, só para, antes de você avançar, Odécio, ele saiu da Inglaterra, ele teve uma formação lá no mundo da Inglaterra, na Inglaterra mesmo. Ele fez 2 anos de química, depois ele foi lutar na Segunda Grande Guerra como piloto,
Foi piloto? Ele foi piloto da Força Aérea Britânica. E quando ele volta, quando termina a guerra, ele se muda para matemática. Não encontrei nenhum registro que diga que ele tenha vislumbrado na matemática algo melhor. Está só registrado o fato de que ele faz os 2 primeiros anos de graduação. Em Química? Em Química, depois 2 anos em Matemática, e aí migra para os Estados Unidos. Se forma e já muda. Se forma e pouco depois muda para os Estados Unidos. Na tua interpretação, é o boom de um certo crescimento da América do Norte pós Segunda Guerra Mundial, né? As oportunidades em uma das notas biográficas dele está alguma coisa nesse sentido, por acreditar que tinha mais oportunidade no... E ele se forma em alguma escola conhecida na Inglaterra? Não. Não, senão você lembraria. Não estou me lembrando agora do nome. Mas não é das grandes, não é? Acho que não Oxford, é das grandes. Cambridge, não. Não que eu me lembre. Tá legal. Aí ele começa então a trabalhar como matemático de computação, acaba fazendo um mestrado e um doutorado em Michigan, só que aí ele ainda está estudando coisas mais básicas de processamento de dados. Na verdade, a dissertação de doutorado dele é uma simplificação dos modelos do von Neumann de computação. Von Neumann, para quem não é versado, aí é um nome fundamental no início da computação, junto com o Turing, que hoje em dia está em moda, né, por causa do filme que foi lançado recentemente. Jogo da imitação. Jogo da imitação, a gente pode pegar muito para trás Babbage e o nosso amigo tecelão francês Jacquard. São conhecimentos, ou são organizações de conhecimentos que vão se somando, que vão se aglutinando e vai chegar no que a gente chama hoje de computador. Então o von Neumann tem uma participação grande na parte mais teórica no começo, né? Ele, na verdade, que cria o conceito, a organização das tarefas dentro do computador que a gente enxerga hoje como uma unidade de entrada, uma unidade de saída, e essa chamada arquitetura de von Neumann, na verdade, é o que a gente usa até hoje. Foi tremendamente miniaturizada, mas basicamente é a mesma coisa até hoje. E o COD vai trabalhar com ele, vai E o COD vai ler, porque o von Neumann tinha, para que as coisas acontecessem dentro do computador, uma sequência de estados, se não me falha a memória, 38 estados, e a tese de doutorado do COD reduz esses estados para 8. Esse é o trabalho dele. Ele é financiado nesse doutorado pela IBM, está trabalhando o tempo todo dentro da IBM, e num dado momento ele se incomoda com a visita de um vendedor que fala a respeito de uma coisa que já era chamada na época de banco de dados, mas não fala comercialmente, não entende como é que as coisas deveriam ser ou deveriam acontecer dentro do computador. Em paralelo a isso, nós tínhamos um problema que, para a gente entender qual era, ele se apresenta até hoje. Eu costumo brincar com os alunos que a minha gerente do Itaú é apaixonada por mim, tanto que ela tem tatuada no braço o número da minha conta corrente, porque ela quer me atender rápido e com eficiência. A brincadeira é a seguinte: ela pode conhecer o meu nome, ela pode realmente ser apaixonada por mim, ela pode reconhecer o meu rosto, todo o meu currículo, mas ela não consegue acessar a minha conta corrente se ela não tiver o número da conta corrente. Então, mesmo um banco, mesmo uma instituição comercial, que é das primeiras instituições que se organizaram, que gastaram muito dinheiro com processamento de dados, investiram muito nisso, elas estão presas nesse problema. Eu não consigo acessar a minha conta corrente se não for através do número da conta corrente, nenhuma outra característica. Isso acontece até hoje, porque esses sistemas são antigos, na verdade, e acontecia no passado porque a estrutura em que os dados, o jeito que os dados estavam guardados dentro do computador, estava preso
nas possibilidades de como ele era acessado. A oração ficaria melhor ao contrário. O jeito de acessar um dado ficava preso do jeito que ele estava organizado. Se a gente quiser um outro exemplo, vamos numa biblioteca que não tem um computador. Você vai pedir um livro para o bibliotecário, ele vai dizer para você o quê? Olha, você vai naquele armário, tem umas fichinhas, as fichinhas têm lá o nome de cada livro, né? E todos os livros em ordem alfabética. Se você só souber o autor, você vai no fichário ao lado, onde eu tenho o mesmo acervo guardado de uma outra maneira. Então dá para a gente ver que a fichinha, a cartolina, o pedaço de papel, tem escrito a coisa e ela é organizada num certo sentido. E provavelmente você vai levar um tiro se você tirar essa fichinha do lugar, porque ela se perde. Na época o problema que o COD enxerga é justamente esse. Mesmo estando eletronicamente dentro do computador, ele está de tal maneira que ele está preso na sua mídia, no seu meio, do mesmo jeito que as fichinhas da biblioteca. Então esse é o incômodo. O que ele enxerga olhando alguns trabalhos anteriores de algumas outras pessoas? Ele diz o seguinte: se eu organizar os dados, deixá-los, com certeza, presos numa mídia, mas a sua organização e o seu acesso for descolado disso, então eu posso acessar os dados através de qualquer característica desses dados. Então o que acontece? Como é que ele organiza isso? Ele olha para, através de outros autores, ele olha para a teoria dos conjuntos, especialmente para a interpretação que o Supes, que é um outro autor, dá para a teoria dos conjuntos, e organiza um jeito de acessar os dados como se eles fossem conjuntos, aqueles conjuntos que a matemática havia determinado. No mesmo artigo, porque basicamente a gente trabalhou um primeiro artigo que o COD escreve sobre isso, que acabou sendo conhecido como o artigo que lança as bases para esse assunto. Nesse artigo ele também fala... Qual é esse artigo? A época exata? 1969. 1969. É passado, mas é recente. É uma coisa bastante... Para a história da ciência era um problema, né? Até porque nós conseguimos elencar muitos livros, muitos artigos, dissertações brasileiras, artigos na Royal Society, livros didáticos de informática, onde se diz assim: e teve este artigo do COD que a partir daqui se conhece banco de dados relacional. E só. Espera que é a primeira vez que você fala essa palavra aqui no nosso público. Ah, sim. Banco de dados relacional. Banco de dados relacional. Então, esse é o... vamos chegar nele. Só para não ficar no vento, banco de dados é uma organização de dados, ou, se a gente quiser, bem interpretados, informação. Relacional... Aqueles fichários lá da biblioteca. Como um fichário da biblioteca, como uma lista telefônica. E as pessoas não conhecem mais lista telefônica atualmente. Mas dá para conhecer... Era uns livrinhos pequenininhos que a gente punha no bolso. Normalmente para escorar a prateleira. Mas se a gente pensar numa enciclopédia, que talvez seja mais fácil as pessoas acharem, né? Uma enciclopédia é, numa dada visão, um banco de dados, ou seja, uma reunião de informações, né? A palavra relacional aparece para citar ou para ligar o jeito que esse objeto funciona com a teoria de matemática dos conjuntos, ou seja, a relação entre conjuntos, né? Mas acho que a gente volta para isso um pouquinho depois. Tá bom, agora voltando para 1969. Então, voltando para 1969... E o artigo, aliás, esse artigo é uma coisa que eu sempre pergunto aqui no Nova Estela, porque a gente se preocupa também com a metodologia da história da ciência, né? Esse artigo de 69, você teve acesso ao próprio? Não. Nós temos um facsímile dele reunido. Existe uma associação americana, ACM, Association Computer Machinery,
Associação para Computação via Máquinas, uma coisa assim. Então a ACM tem um acervo muito grande de artigos. No caso do COD, tem um facsímile, né? Ou seja, uma xerox eletrônica que está guardada lá e que a gente tem acesso. Legal. Através de uma assinatura do pessoal da ciência da PUC. Da PUC, perfeito. Aí você entrou por esse caminho, chegou no facsímile do artigo de 69. Artigo de 69. Que para a tua história é uma coisa antiga e para o mundo, de certa forma, é uma coisa recente. Muito recente. O problema, talvez, a gente possa ver pelo seguinte termo. Se a gente pensar, por exemplo, em como certas coisas vão sendo desenvolvidas, né? A gente conhece arquitetura de edificações há muitos milhares de anos. Então, 100 anos para a arquitetura, hoje, é muito pouco ou quase nada. Processamento de dados, a primeira coisa que a gente pode chamar de computador eletrônico, isso está datado por um historiador, não por mim, por um outro historiador, não por mim, é 1945. Tem a ver com o von Neumann, não? Então, sim, já era na arquitetura dele. Então, o que acontece? A gente tem uma coisa que só tem 60, 70 anos, só que a importância, a relevância dela, impôs com que a gente fechasse os olhos para determinadas questões, como, por exemplo, ao invés de estudar historiadores de computador, a gente foi obrigado a fazer o papel de, porque é uma coisa muito recente. Sem dúvida. O outro aspecto importante que a gente queria falar nesse ponto do trabalho do COD é aquilo que rapidamente progrediu para uma linguagem que é chamada de SQL, ou SQL, ou Structured Query Language, ou linguagem de acesso estruturado. A ambição do COD, descrita nesse artigo e que se realizou, na verdade, foi que uma mensagem passada para o computador de um modo muito parecido com o inglês coloquial permitisse ao computador devolver os dados como eram necessários. Isso acabou funcionando de uma maneira tão boa que na década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, um produto era vendido no mercado de informática com o argumento de que ele conhecia SQL. Então, mesmo hoje, uma coisa que as pessoas provavelmente conheçam e usem bastante, uma planilha de cálculo, um Excel, ele tem a capacidade de pegar a sua fórmula dentro do Excel, transformar num SQL, mandar para um banco de dados relacional e trazer essa informação de volta. Então eu não tenho mais ideia, ou não preciso mais ter ideia, de como as fichinhas estão lá no meu arquivo. Né? Eu digo assim, por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse a cor dos cabelos do autor. Eu quero todos os autores ruivos. Seria uma loucura criar fichas nessa ordem, mas o SQL tem a capacidade de trazer essa informação. Logicamente, do mesmo jeito que como a gente faz no Google uma pesquisa muito genérica, que vem centenas, milhares, milhões de resultados, é justamente isso que vai possibilitar. Então a linguagem SQL, ela é alguma coisa que não foi sugerida pelo código, mas que está trabalhada dentro do artigo também. E esse artigo teve repercussão? Como foi a... Teve bastante repercussão, tanto que ele é citado até hoje, e quando nós começamos o nosso trabalho, a pergunta justamente era se todo mundo diz que foi o código, através desse artigo, que criou a coisa, bom, o fato de alguém sozinho criar alguma coisa, independente de qualquer outra coisa, e ser chamado como o progenitor, o pai, o dono da coisa, causou estranheza. Então, justamente por causa dessa frequente e repetida referência a esse artigo desse autor, é que a gente começou a trabalhar. Então, aí a gente reuniu. Mas você mesmo já nos mostrou aqui que, na verdade, claro, ele tem alguma coisa nesse artigo que
tornou ele bastante único e original. Exato. Mas é claro que ele não parte do vazio, porque, como você mesmo mostrou, do ponto de vista matemático, você tem toda, né, do final do XIX, né, toda a metade do século, primeira metade do século XX, todo o trabalho em teoria dos conjuntos. Exatamente. Né, do Cantor até Supes. Supes eu encontrei, ainda vivo, tal, em 1980, quando eu estava estudando no Canadá. Né, ele deu uma palestra lá, eu fui assistir. Então, ele devia ser jovem na época, tal, já com a sua apresentação da teoria axiomática dos conjuntos, né? Exatamente. Que deve ter auxiliado bastante o trabalho do Cod. Né? Por outro lado, como você falou, o próprio Van Neumann já tinha iniciado o trabalho de criar uma estrutura, uma arquitetura, aprendendo aqui com você, uma arquitetura das máquinas, uma arquitetura para o computador. E é nesse meio que ele vai colocar a colher dele, né? Vai bater na panela? Não vai colocar a colher dele. E o que acontece então? Daí ele dá... Então, aí ele cria... Quando as pessoas olham esse documento, elas começam a entender que é um jeito de fazer e se libertar daquele problema das fichas estarem necessariamente organizadas de uma tal maneira. A partir daí, alguns produtos tecnológicos começam a ser desenvolvidos. A própria IBM não faz isso no começo, porque a IBM tinha lançado aqueles arquivos em que a gente, voltando um pouquinho para explicar o nome, ficha de biblioteca que tem a ficha de todos os autores, mais um conjunto por autor, o outro por título da obra. Dificilmente vai ter um terceiro armário. Então, isso é fácil a gente lembrar de que isso tem uma certa hierarquia. Okay? Então, esses bancos de dados que existiam na época, que eram comerciais, são chamados de bancos hierárquicos. E a IBM tinha acabado de lançar esse produto no mercado. Então, ela demora perto de uma década para perceber que ela está perdendo o mercado para alguma coisa que funciona melhor e que foi desenvolvido dentro dos laboratórios de pesquisa dela mesma, pelo COD. Né? Então, tem algumas empresas que começam a desenvolver o produto banco de dados relacional, começam a colocar no mercado e começam a conquistar o mercado, começam a morder pedaços do mercado do IBM. Então, e essas empresas, curiosamente, dizem assim, aí foi o código que inventou, e tocam o barco. Então, foi uma ideia... E o COD ainda, assim, dando uma esmiuçada, assim, uma prensada, assim, ele ainda acompanha esse período onde as ideias dele se tornam... na verdade, ele morre? Ele morre em 2006, morre agora. 2003. 2003 ou 2006. Nesse período. Muito recente. Recente. Então ele viu todo o trabalho dele ser... Sim, na verdade, o que acontece? Ele passa ainda alguns anos na IBM, depois ele acaba saindo da IBM e constitui com pessoas que trabalham com banco de dados relacional parcerias industriais, parcerias comerciais, em que ele vai prestar serviço, em que ele vai discutir detalhes oriundos dessa organização. Na verdade, alguns desses detalhes eram fundamentais, estavam discutidos 20, 30 anos antes dele, mas ele continua discutindo, continua adaptando isso. A gente vai ver coisas como modelagem de dados, integridade referencial, talvez a gente possa conversar num outro momento, que é meio complexo, mas assim, ele passa o resto da vida constituindo empresas e parcerias nos Estados Unidos e na Europa, tratando disso. A partir daquele momento, ele basicamente só tratou de banco de dados relacional. Escreveu um monte de coisa, sempre trabalhando esse aspecto, sempre trabalhando esse detalhe. E com a IBM ele não tem mais contato, que você saiba? Não, na verdade ele se demite da IBM justamente por causa... Ele se demite da IBM? Ele se demite da IBM... Que ano, mais ou menos? Mais ou menos. Provavelmente 1970 e poucos, 1980. Justamente porque a IBM nunca gostou muito do produto dele, porque, como nós falamos, concorria com aquilo que a IBM estava lançando e já tinha investido muito. Né? E aí ele não se liga, até onde eu tenha conseguido descobrir, a nenhuma empresa concorrente da IBM, mas ele faz a sua própria concorrência
prestando consultorias, ajudando, tentando fomentar essa coisa que ele criou, que foi o tal do Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional, para dar o nome inteiro da criança. Como é que é? Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional. Isso depois dos anos 70, 80, daí sim se torna básico em todo o processamento de dados? Ou... Se torna básico, mais do que isso. Na década de 80 e 90, desculpa, não lembro se eu já falei, se vendiam produtos de processamento de dados. Um dos argumentos de vendas e nós trabalhamos com banco de dados relacional. Só com o evento do Big Data, por exemplo, eu não sei dizer se e acredito que não tenha dentro do Facebook um banco de dados relacional. Ele deve ter um modo próprio de organizar os seus dados. Até onde... Mas são rumores de que o Facebook não usa banco de dados relacional. E do jeito que ele se desempenha, eu diria que de fato é um pouco diferente. Mas para a gente entender como a realidade funciona, né? Então hoje está os fenômenos de internet, etc. e tal. Tem muita gente falando do desfile da escola de samba, e falando isso é Big Data, não é necessariamente SQL. Legal, nós estamos chegando ao final do Nova Stella. Eu achei tua contribuição muito interessante, né? Porque são coisas que a gente, principalmente agora no final, nós vamos ter que voltar a isso, né? Para entender melhor, mas são coisas que a gente está vivendo e que o Odécio, mais uma turma aí no planeta, já começa a nos contar, né? Que história é essa e de onde veio essa parafernália tecnológica que dominou a gente para o bem e para o mal. E Nova Stella vai se despedindo, esperando que novas estrelas apareçam no céu e, como aconteceu há 400, 500, 600 anos atrás, nos deem novas ideias e novas perspectivas. Acho que foi extremamente interessante em termos da gente entender ou descobrir o quão difícil é entender esse mundo da informação, dos sistemas e das organizações dos dados, né? E eu espero que você siga firme aí na sua pesquisa e volte aqui como doutor, né, ao Nova Stella, que se despede mais uma vez e espera ter os nossos telespectadores atentos às novas estrelas na próxima semana aqui na TV PUC.